Boa noite, gente. Leonardo que fala. Esse aqui é o canal Inteligência Fiscal. Antes da gente começar, já te inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Curte. E quanto mais vocês curtirem, mais engajamento o YouTube me dá e eu acabo ganhando muitos milhões de reais com o YouTube, tá? Só que não. Do que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos começar o assunto de substituição tributária, que a gente fez uma pequena introdução lá na frente, falando de substituição tributária antecedente, tá bom? E por que esse conceito é importante, tá, gente? Porque a substituição tributária antecedente, ela é base de conhecimento para outras questões lá do IPI e do PIS e COFINS também, tá bom? Vamos lá, o que é a substituição tributária antecedente? Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, é o seguinte, em algumas etapas o imposto não é pago, fica para um período a posterior. Então quer dizer, eu vendi para você uma mercadoria e depois eu que vendi para você pago? Não funciona assim, tá? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, fica diferido para uma etapa seguinte, que pode até ser eu que dei saída, pode ser até eu que dei causa, mas pode ser outro contribuinte. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aqui do Rio Grande do Sul que é muito comum, tá bom? Existe um grande mercado aqui no Rio Grande do Sul de produção de arroz, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, tá? Sempre que o produtor rural vende para a agroindústria o arroz em casca, mediante um termo de acordo com o Estado, ele pode vender este arroz sem ICMS, diferido de ICMS, tá bom? A agroindústria compra esse material, né, o arroz em casca, que é a matéria-prima principal do arroz, né? Industrializa o arroz, ensaca, enfarda, tudo certinho, vende o arroz com ICMS. Como ela não teve nenhum crédito de ICMS nessa entrada, o que significa dizer isso na prática? Que ela recolheu os dois ICMS, porque o ICMS do produtor não existia, qualquer coisa menos zero é qualquer coisa, tá? Esse é o princípio basilar do diferimento, tá? É assim que ele acontece, tá bom? O diferimento, ele acontece muito nessas operações de agronegócio, tá bom? Com carne, com soja, com arroz, com milho, com trigo, com vários gêneros alimentícios básicos, quando saem do produtor para ir para a agroindústria, é muito comum que isso aconteça, tá, gente? E tem uma coisa que é importante nesse caso, precisa ser dito, que é a seguinte: normalmente esses diferimentos no agronegócio, eles são acompanhados por algum tipo de benefício fiscal, algum outro tipo, tá? Porque eu não considero diferimento um benefício, tá, gente? É apenas uma dilação de pagamento, é uma dilação ou se jogar o pagamento para uma outra etapa. Normalmente no agronegócio, quando essas operações estão diferidas, de modo a reduzir o impacto de recolher o imposto por duas etapas, é muito comum que os estados deem algum outro benefício fiscal. Que tipo de benefício fiscal, né? Uma base reduzida, um crédito presumido, às vezes os dois, inclusive. Outro tipo de diferimento que acontece bastante em alguns casos é quando você tem assim, ó, por exemplo, vem instalar-se no estado uma empresa de grande monta, de grande relevância. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a GM, na Bahia a gente tem a Ford, né, lá em Camaçari, uma empresa de semicondutores, uma empresa que tenha algum impacto muito grande para os estados, tá? Eles normalmente conseguem, mediante termo de acordo, comprar algumas mercadorias ao abrigo do diferimento também. Por quê? Porque simplesmente é relevante para elas, ou às vezes elas têm tanta redução de imposto na saída que não faz sentido para elas comprarem com ICMS sob pena de acumular saldo credor, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Lembra que a gente falou lá no conceito de apuração de ICMS, que o ICMS é débitos menos créditos? O que acontece com uma empresa quando ela tem muito menos débitos do que créditos? Ela fica com saldo credor, tá? E quando ela fica com saldo credor, qualquer um poderia pensar, qualquer um que é leigo, né, na nossa área, que beleza, eu tô com saldo credor, o Estado deve pra mim. Conceitualmente falando é isso, tá? Mas eu posso pegar esse saldo credor e
sei lá, e trocar em dinheiro lá com o governador? Não pode. Eu posso pegar esse saldo e vender para outros contribuintes? Sim, isso eu posso fazer, mas depende do motivo que gerou esse saldo credor. Depende da composição desse saldo credor. Essas indústrias de grande monta, de grande relevância, de grande impacto, que dizem, a multinacional tal vai se instalar no Rio Grande do Sul. Pode ser difícil. A multinacional tal vai se instalar em Minas, no Espírito Santo, na Bahia. Isso faz com que o Estado faça uma série de acordos específicos para aquela empresa, tá? Então, existe muito diferimento que acontece nesse caso também, tá bom? Justamente para que você evite saldo credor, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre saldo credor depois, mais na frente. Outro caso de diferimento que é muito comum, tá? É o caso de diferimento nas importações, tá? Cada vez mais, inclusive. Por que isso está acontecendo, tá, gente? Antigamente nós tínhamos a guerra dos portos, que estavam causando uma grande competição entre os estados, tá? Vou dar um exemplo. Existia um programa em Santa Catarina chamado Proemprego, que você importava uma mercadoria por portos catarinenses, não pagava o ICMS na entrada, essa operação ficava diferida. Quando você dava a saída do produto, você tinha uma carga tributária de 12% ou 7%, dependendo do destinatário, e o Estado te dava um crédito presumido, diferimento, crédito presumido, sacou? Tem um vínculo, tá vendo? De modo que a carga tributária ficasse em 3%. Como assim? Vamos lá. Eu vendo uma mercadoria de Santa Catarina para São Paulo. Qual é a alíquota interestadual? Vocês já viram isso, eu já falei disso no Instagram. É 12%, tá? De modo geral. O Estado me deu 9% de abatimento num crédito presumido. Quanto é que fica? 3%, tá? Isso era o que acontecia até 2013, tá? Mas os estados chegaram a pressionar muito Santa Catarina, pressionar muito outros estados que tinham benefícios iguais e tal. E qual foi a conclusão que os nossos congressistas chegaram? Se a gente diminuir a possibilidade de concessão de incentivo fiscal, por exemplo, criando uma alíquota interestadual de produtos importados menor, os estados não vão ter de onde tirar e não vão poder fazer mais isso. Então, a Resolução 13 de 2012 do Senado Federal colocou tudo em 4% e se achou que os estados não iam conceder mais incentivo, tá? Todos continuaram, que estavam concedendo, continuaram concedendo, inclusive estados que não concediam hoje estão concedendo, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Como é que funciona nesse caso, tá? Toda vez que tu importa uma mercadoria de modo geral, tá, gente, incide o ICMS na importação, tá? Mas o Estado pode dizer o seguinte, fica zerado então, você não precisa pagar. E para frente, você paga, tá bom? Tá bom. Então quando tu dá a saída, você paga o ICMS, tá? Qual é a grande vantagem disso, tá, gente? Para empresas que têm teoricamente assim, um grande fluxo de importação, tá? E tem um giro de estoque mais lento, quanto menos ICMS elas desembolsarem no desembaraço, melhor, porque tu compromete menos dinheiro, tá? Sem falar que assim, uma empresa que tem um comportamento muito interestadual de operações, ou seja, que as mercadorias que entram, ela manda muito para outros estados, com esse ICMS a 4%, pagar o ICMS no desembaraço é muito ruim. Por quê? Tu vai desembaraçar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a 17,5% e da saída com 4%. Tu precisa de uma margem de lucro muitíssimo alta para poder desovar esse saldo que tu pagou do ICMS na importação e muitas vezes não desova. Como é que faz nesse caso, né? Tem alguns planejamentos tributários de ICMS na importação, alguns planejamentos que eu trabalho muito bem, tem alguns clientes nossos que já ganharam muitíssimo dinheiro com isso, justamente porque pararam de ter saldo credor de ICMS, tá? Ou o saldo foi diminuindo relativamente conforme o nosso trabalho. Então, esse modal de diferimento na importação ele tem sido cada vez mais comum dentro dessa competição que os estados fazem para saber quem é que vai desembaraçar no meu estado, tá? Então, o diferimento, gente, é basicamente esse conceito, tá? Diferir, fica para frente, fica para uma outra etapa, tá? Esse é o conceito básico de substituição tributária antecedente que vai servir lá no IPI, vai servir lá no PIS e COFINS, eles vão estar com outro nome, mas teoricamente eles têm o mesmo princípio. E por último,
Em alguns estados, tá, como por exemplo no Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de você difere também o ICMS nas transferências internas de mercadoria. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu sou um contribuinte localizado em Porto Alegre, tenho uma indústria em Porto Alegre e tenho um centro de distribuição meu lá em Passo Fundo. Então eu mando a mercadoria nessa operação de transferência sem ICMS, diferida. Quando o Passo Fundo vende a mercadoria, ele debita o ICMS. Então fica um problema aqui, porque eu comprei todos os meus insumos aqui em Porto Alegre e estou gerando débito de ICMS lá, né? Eu estou com saldo credor aqui e estou com ICMS a pagar lá. O que acontece? Nesse caso, em transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o Estado te permite que tu transfira ICMS livremente, tá bom? Então tu pode, sobrou saldo aqui, tu manda para lá. É muito comum, inclusive em empresas que têm muitas filiais, né? Um único estabelecimento gerar todos os débitos e transferir para as filiais ficam sem saldo de ICMS a pagar, e aí só a matriz fica com guia para pagar ICMS, só ela paga, tá? E o ICMS tem muito disso, tá, gente? Ele tem muito esse vínculo com, às vezes, um planejamento bom de ICMS não tem nada a ver com pagar menos imposto. Ele tem a ver com pagar, às vezes, até mais imposto. Contanto que seja um pagamento mais racional, mais facilitado, mais rápido, mais eficiente. Tá? Planejamento tributário não tem por essência apenas então somente reduzir carga tributária, e o termo planejamento tributário em si ele ficou muito pejorativo, ele ficou muito chato com o tempo, porque se associou com ilicitude. E não é ilícito, tá, gente? É apenas uma maneira diferente de ver uma situação ou de adaptar uma situação às tuas necessidades como contribuinte, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, tá? Diferimento é um regime de não pagamento do ICMS naquela etapa, porque será pago numa etapa subsequente. Existe também o diferimento parcial, tá? O diferimento parcial é quando uma etapa tem uma parte do imposto não paga, ficando para a etapa seguinte. O Rio Grande do Sul e o Paraná, eles usam muito o diferimento parcial, tá? Eles gostam muito desse expediente, eles transferem normalmente assim. Nas saídas entre contribuintes deste estado do Rio Grande do Sul, das mercadorias abaixo relacionadas, fica diferido o equivalente a tantos por cento do ICMS, de modo que a carga fique em 12%. Então, por exemplo, o ICMS aqui no Rio Grande do Sul é 17,5%, a alíquota geral. Nessa operação fica 12%, então 5,5% ficará para a etapa seguinte. Por exemplo, uma venda de cadeiras de praia da indústria para um supermercado. Acontece isso. O que é isso na prática? É desoneração de outras etapas lá, mais de indústria ou de centro de distribuição, jogando isso para o comércio. Tá? O comércio não vai ter uma parte do crédito de 5,5%, por exemplo, e vai debitar lá 17,5% na sua venda, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, tá? Eu agradeço a todos os meus novos seguidores aqui no YouTube, o pessoal do LinkedIn está entrando muito aqui, eu estou muito feliz com isso. Tá? A gente está com uma série de vídeos novos lá no Instagram também, quem não conhece, Leonardo Underline Hartmann lá no Instagram. Tá? Muitíssimo obrigado por todos vocês aqui, uma boa noite e até a próxima.